trazer a reflexão para nós aqui, provocando com a primeira fala dela. A tese dela de doutorado foi sobre educação sexual na escola. No mestrado, ela fez uma pesquisa sobre relações de gênero em aula de educação física. Então, quer dizer, ela já vem pesquisando esse tema há muito tempo e hoje nós temos o prazer de receber a Helena aqui para partilhar conosco essa reflexão, para provocar essa nossa conversa. Bom, queria começar agradecendo a Tereza e a Ronaldo, a oportunidade de estar aqui conversando com vocês. E, bom, eu vou definir esse tema também, para colocar a transparência, mulheres e diversidade, e a partir do esporte. Então, vou começar pensando um pouco conceitualmente como o conceito de gênero, que nos permite pensar sobre os femininos e os masculinos a partir de uma outra perspectiva. E depois vou pegar o esporte, que sou atualmente professora numa faculdade de educação física, antes de fazer meu mestrado e doutorado em educação física, curso de educação física, então eu vou também a minha praia, pensar sobre essa perspectiva. E aí vou mostrar um pouco para vocês ver como que a partir do esporte a gente poderia pensar sobre essas questões e também poderia ser por outros viés. Esse conceito de gênero, que atualmente é um conceito bastante difundido no âmbito da educação, no âmbito da universidade, mesmo fora dele, ele surge inicialmente muito ligado ao movimento feminista, que foi um movimento social de extrema importância, que mudou uma série de coisas na nossa sociedade. E, então, antes de ter o que a gente chama como gênero, a gente tem um pouco uma certa universalidade que ela tinha anteriormente. Então, como se esse sujeito político ele fosse dissolvido, para a gente pensar numa certa multiplicidade. No movimento feminista, a gente começa a ter inicialmente também uma série de pesquisas sobre as mulheres que estão muito atreladas a esse movimento social. Mas todo o conceito de gênero do estudo, ele pode ser utilizado, assim, por um lado ele tem uma intenção de produzir também um certo distanciamento em relação ao movimento social, que naquele movimento era algo importante, um campo de pesquisas que buscava se consolidar dentro da universidade, então eles precisavam, de alguma forma, mostrar dentro do âmbito acadêmico que se pretendia mais científico um certo distanciamento do movimento social. Então ele tem um pouco esse tom, mas ele também busca uma outra forma de pensar os femininos e os masculinos. E a principal questão que vai ser emblemática desse conceito é essa ideia então, de pensar que o feminino e o masculino são construções e eles não seriam dados por uma natureza, por uma biologia, como a gente queira nomear. Isso vai levar a um certo problema para o próprio movimento feminista, porque aí isso, a categoria mulher acaba sendo desestabilizada e perde várias formas de pensar, quer dizer, esse conceito de gênero, e nem todas elas o pensam da mesma maneira, mas se há algo que existe em comum entre as várias perspectivas de pensar o conceito de gênero, é essa frase já bastante clássica de Simone de Beauvoir, quando ela vai afirmar que não nascemos mulheres, mas nos tornamos mulheres. Quando ela diz isso, ela quer justamente chamar a atenção para essa dimensão produtiva que existe do se constituir feminino e se constituir masculino. Então, a gente pensa, por exemplo, algo que ainda está muito presente nos dias de hoje, que é pensar que as mulheres, por natureza, elas têm uma maior habilidade para serem mães, para cuidar de crianças, para ser professora de educação primária e assim por diante. Isso seria facilmente problematizado por essa perspectiva e se passaria a dizer, não, as mulheres elas são mães, eu acho que elas nasceram com a propensão a isso, mas é porque a nossa sociedade é um processo de educação que as prepara para serem mães desde muito pequenas, enfim, através dos brinquedos que as crianças brincam e assim por diante. Então, eu conceito que, por um lado, assim, ele não vai dizer que não existe nada de biológico que determine os comportamentos de homens e mulheres, mas vai dizer que o mais importante que isso seria pensar os processos sociais
que possibilitam essas construções de femininos e de masculinos. É raro que eu gostaria que sim, que vai pensar sobre esse conceito, ela vai chamar a atenção, né, dessa frase de Beauvoir. E essa ideia, então, de ser mulher seria um sujeito em processo coletivo histórico. Então, é algo que se produz coletivamente dentro, né, de uma história, mas esse caráter de produção, então, é também importante porque ele possibilita as diferenças e a diversidade dessas formas de construção. Então, um pouco isso, né? Quer dizer, que vai se colocar contra uma forte naturalização do feminino e do masculino, né? Que, como eu disse, ainda está presente, mas que ainda era mais presente, e que eram argumentos que eram utilizados, na verdade, para justificar uma série de desigualdades sociais que estavam colocadas, e na medida que elas eram transferidas para o âmbito da natureza, do corpo, do biológico, elas acabavam sendo aceitas e não problematizadas. Então, a possibilidade de pensar que isso é uma construção nos permite também pensar que isso pode ser construído diferente, que a gente pode reinventar novas formas de se dar, de produzir essas construções. Fazendo mais conceitual, vou partir para pensar um pouco isso que eu estou falando, mas eu pegando esse gancho do esporte. E, imagino que vocês concordam comigo, a gente percebe um crescente aumento, né, um aumento da participação das mulheres nos mais diversos âmbitos esportivos, seja como atletas, jogadoras, árbitras, técnicas em menor medida ainda, dirigentes de clubes também. Então, assim, há uma maior ocupação feminina desses espaços, o que mostra, então, uma série de mudanças históricas nas relações de gênero e como uma multiplicidade de possibilidades de vivência desse tornar-se mulher, do qual a Simone de Beauvoir nos fala. Então, vamos começar pensando sobre isso, pensando na questão das torcedoras. Recentemente, até a Bandeirantes teve na Unicamp, queria fazer uma reportagem sobre o crescimento das torcedoras dentro dos estádios. Então, a gente percebe, né, nos dias de hoje, existe um maior número de mulheres assistindo jogos em comparação com uma década de 80, por exemplo. Ao mesmo tempo, é interessante a gente também pensar que não é só agora que as mulheres passaram a assistir jogos de futebol ou outras modalidades esportivas. Na verdade, essa é uma prática que já existia, ela já estava presente, por exemplo, no século XX, no início do século XX, que é exatamente a época em que o futebol aparece no Brasil. E isso, na época, era uma oportunidade de sair de um espaço privado, que era o principal espaço que estava reservado para as mulheres naquele momento, de cuidar da casa, de cuidar da família, e ocupar um espaço público, como espectadoras, ainda não como atletas, mas como espectadoras de determinados eventos esportivos. Na década de 80, essa participação das mulheres como torcedoras ela vai diminuir e alguns estudos vão relacionar isso ao aumento da violência dos estádios e principalmente ao surgimento das torcidas organizadas. É também nessa época que muitas torcidas organizadas vão passar a utilizar de armas de fogo e isso vai de alguma forma retirar as mulheres do âmbito dos estádios enquanto espectadoras. No entanto, ao longo do século XXI, principalmente, essa presença feminina nos estádios ela volta a se intensificar. E, inclusive, tem pesquisas que mostram que nem todas, mas muitas torcidas organizadas têm o interesse de que as mulheres frequentem esses espaços, porque isso seria uma forma de tirar um pouco a imagem dos jogos como um espaço de violência e assim por diante. Então, a gente também percebe que, na verdade, não é tão simples assim as mulheres também frequentarem os estádios. Né? Acho que a verdade disso não é somente uma questão de preconceito, mas assim, decorrente de uma série de problemas também estruturais que a gente vive na nossa sociedade. A ideia de que o futebol no espaço masculino ainda é bastante presente. Isso poderia ter, por exemplo, assistir
um jogo de futebol feminino que esteja sendo televisionado na televisão, passando na televisão, porque não é tão comum assim, mas às vezes acontece. O tipo de comentário dos locutores, por exemplo, é bastante revelador disso. Bom, mas essa ideia de que o futebol é uma coisa de homem, né, ela poderia ser transformada, por exemplo, se nós olharmos a cultura norte-americana, onde um país onde o futebol é um esporte muito mais feminino do que masculino. Ele é muito mais praticado por mulheres e menor intensidade por homens. Então, isso aí já servia para colocar por terra essa constatação. Bom, mas elas estão lá como torcedoras, assim como elas estão lá como